Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Botafogo? Tudo bem? Veja, neste vídeo eu quero comentar sobre a equipe do Glorioso, que é o líder do Campeonato Brasileiro, né? Eu poderia ter feito um vídeo de pós-jogo, assisti quase que totalmente o jogo do Botafogo, porque eu estava fazendo outro trabalho, e acabei vendo inteiramente depois. Foi até muito bom, porque os lances que eu tinha visto durante a partida, eu revi depois e foi muito melhor. Eu não quero somente falar do jogo contra o Internacional, mas eu quero falar sobre o Botafogo a partir do jogo contra o Internacional, no jogo contra o Inter e a partir do jogo contra o Inter. Ou seja, o que o Botafogo pode conseguir neste Brasileirão. Antes de quaisquer coisas, eu preciso lembrar para vocês uma questão muito importante. As pessoas às vezes falam: Josa, você torce para que time? Eu torço para o torcedor. Ah, você acha que isso é tranquilo, né? Eu sofro muito mais do que você pensa. Porque eu sempre sou muito solidário às grandes torcidas, principalmente as grandes torcidas, né? Porque elas sofrem demais. Eu tô falando isso por quê? Tô falando isso porque o Botafogo tem despertado uma certa tensão, né, emocional neste aqui que vos fala, né? Tensão mesmo. E essa partida, essa vitória do Botafogo me deixou muito feliz. Muito. Por quê? Foi aquele tipo de jogo contra uma equipe que está se notabilizando por ser muito defensiva, né? Por tirar a velocidade do jogo, por tirar as emoções do jogo. E o Botafogo poderia perfeitamente não conseguir ter uma vitória, embora jogasse diante do seu torcedor, enfim, poderia não vencer essa partida. Poderia ser aquele tipo de jogo em que o Glorioso perderia pontos importantíssimos, notadamente por estar jogando nos seus domínios, né? O que isso significa? Significa que, em tal caso, importou bem menos o desempenho. Vamos parar com essa história de que o desempenho não importa. Importa muito. Porque quando a equipe está apresentando desempenho ruim e está vencendo, num certo momento ela para de vencer. Tá? Só que há momentos em que a vitória é de fato mais importante. Foi o caso. Foi o caso nessa partida contra o Inter. Então o Botafogo jogou mal? Não. O Botafogo jogou melhor que o Inter. O Botafogo não reproduziu nessa partida um futebol com a mesma qualidade de outros momentos, tal. Porque o jogo foi difícil. O Inter conseguiu tirar os movimentos do jogo, a velocidade do jogo, os acontecimentos do jogo na maior parte do tempo. Ainda assim, o Botafogo foi melhor. E o primeiro tempo, para mim, eu estava vendo alguns comentários, para mim não foi um jogo igual, não. Acho que o Botafogo foi bem superior. Teve chances, se não fosse o Rocher, poderia ter feito ali. Poderia ter feito mais de um gol até no primeiro tempo. O Júnior Santos perdeu uma chance incrível, né? O narrador falou que talvez ele tivesse impedido, mas eu acho que o VAR talvez confirmaria aquele gol. Se ele tivesse feito o gol. Quando ele faz o drible para tirar do goleiro, ele se atrapalha um pouquinho, né? Reparem. A bola ganha mais velocidade e ele tem dificuldade depois. É um problema do Luiz Henrique. Perdão, Luiz Henrique não, né? Júnior Santos, né? Luiz Henrique tem sido a solução, não o contrário. O Júnior Santos sempre foi assim, né? E sempre vai ser. É um jogador que em alguns momentos vai ser realmente muito importante, porque vai conseguir fazer gols, e em outros momentos não vai ser importante no sentido que vai perder gols. Mas ele é um jogador importante para as conexões que a sua presença em campo gera para o tipo de jogo que o Botafogo pratica. Em alguns momentos, esse Botafogo utiliza-se da velocidade como elemento do seu jogo. E Júnior Santos, nesse caso, é importante. Então, o jogador, ele pode, enfim, ter essa dificuldade na finalização em alguns momentos, pode ser atrapalhado em alguns momentos, mas ele é importante para essa equipe. Ele poderia estar melhor? Poderia, mas eu acho que ele é importante para a equipe. Tá? A gente olhando para essa equipe do Botafogo, a gente percebe que a gente começa a ver uma certa consistência ali naquele trabalho da volância, né? Uma consistência bem defensiva, bem interessante. E a gente consegue ver que, a despeito de ser uma equipe que sabe trabalhar muito bem com a bola, sabe trabalhar muito bem com a posse de bola, é uma equipe que, quando tem campo para jogar, ela consegue acionar o elemento da velocidade de uma maneira bastante interessante. Estamos falando de um técnico, portanto, que sabe utilizar-se muito bem do seu elenco, conhece muito bem seus jogadores, e está utilizando aquilo que eles têm de melhor. E é por isso que, em alguns momentos, o elemento velocidade é implementado no jogo do Botafogo com muita qualidade. Bom, isto é toda a diferença, né? A presença de um técnico muito bom no comando do banco de reserva de uma equipe grande do futebol brasileiro. E acho que esse Botafogo, a despeito dos investimentos, dos jogadores que estão chegando e tudo mais, é sobretudo uma equipe de autor. É sobretudo a equipe do Arthur Jorge.
é sobretudo uma equipe de um técnico que faz leituras muito positivas, muito interessantes, prévias, do que são os adversários da sua equipe. Né? É também uma equipe de um técnico que consegue, dentro das partidas, resolver problemas. E este é o ponto muito importante. Por que isso é tão importante? Porque se uma equipe depender dos seus jogadores, ela pode perder um ou outro desses jogadores ao longo da temporada. Pode, por exemplo, o Botafogo agora ficar sem o Júnior Santos, né? Alguns jogadores podem se destacar muito, podem ir à seleção brasileira. Um técnico decente, hoje, talvez convocaria o Luiz Henrique, né, para a seleção brasileira. Ok? Quando isso acontecer, o time pode ter lesões, né, como eu disse, pode ter jogador convocado, pode ter, enfim, negociações, jogadores que saem. Então, por isso que o time precisa de um técnico. O técnico que faz diferença, ele vai conseguir fazer sua equipe resistir, mesmo quando ela perder alguns jogadores axiais, vitais, para que o jogo funcione. Então, uma das grandes contratações do Botafogo segue a ser o Arthur Jorge. Né? Uma outra grande contratação do Botafogo, que no começo gerou aí uma certa frustração de alguns, foi a do Luiz Henrique, que começa a mostrar aquilo que ele sempre mostrou na carreira, né? Um jogador espetacular, muito acima da média. A equipe tem melhorado, porque o Luiz Henrique tem melhorado, e o Luiz Henrique tem melhorado, meus amigos e minhas amigas, porque a equipe também vem melhorando. Parece uma... Não é jogo de palavras, não. Tá? O jogador ele pode contribuir para que o esquema tático melhore, mas o esquema tático é vital. Quando ele está muito ajustado, para que o jogador consiga apresentar aquilo que ele tem de melhor. E é isso que está acontecendo neste Botafogo. Tá? A gente tem umas laterais funcionando bem. Cuiabano atribuindo muita velocidade, né? Aliás, grande jogada dele, cruzamento rasteiro com força. Olha, você quer me deixar feliz? Vai até o fundo e faça cruzamento rasteiro. É impressionante como isso pode fazer diferença no futebol e é algo muito pouco utilizado. Esse cruzamento forte, rasteiro, foi muito importante. Se fosse mais fraca aquela bola, ela não chegaria a ser interceptada. Precisava ser forte daquele jeito, só que precisava ser rasteira, para que o jogador somente encostasse nela. Foi precisamente o que aconteceu. Tá? Deixa claro que o Jesus teve uma participação brilhante ali naquela jogada. Né? Antes do Cuiabano seguir com a bola pelo fundo do campo, até o fundo do campo ali, né, o Igor Jesus fez uma jogada muito importante. Ele tem tentado se encontrar, ele está tentando se conectar, ele está tentando se associar, né? Mas ele está precisando ainda se achar. E vai, evidentemente, se achar, porque é um caso ainda de um jogador que chegou há pouco tempo. Isso é importante? Por quê? Porque esse Botafogo tá bom, tá jogando bem, mas tem jogador que vai melhorar. Um deles certamente vai ser o Igor Jesus. Temos aí o Almada, que virá depois dos Jogos Olímpicos, né? Tem aí um outro lateral que está chegando aí, né? Vamos esperar. Né? Não vou falar dele aqui agora. Um vídeo será feito amanhã sobre este atleta, até porque eu assisti mais de 13 vídeos hoje desse jogador. Né? Vídeos até grandes, né? Eu peguei informações sobre ele, mas eu quero falar dele num outro momento. Ok? Neste momento, eu quero expressar para vocês a minha felicidade em ver o Botafogo conseguindo. Né? Conseguindo. Até onde o Botafogo vai conseguir? Olha, não sei. E este é o motivo da tensão que eu falo que eu estou vivendo. Agora, imagina os torcedores e as torcedoras do Botafogo. Né? Como é que estão vivendo isso? Por quê? Porque o problema não é a equipe ser confiável. Porque a equipe é. A equipe é confiável. O problema é que quando uma equipe demora muito tempo para colocar a mão na taça, essa questão trabalha a tensão nas emoções dos torcedores e das torcedoras de uma equipe. Os torcedores e torcedoras sempre ficam achando que alguma coisa vai acontecer, que o time não vai conseguir, que a arbitragem vai atrapalhar. Ora, e se aquele jogador for negociado? Né? É muito importante ter claro que, a despeito de jogadores poderem perfeitamente deixar o clube na janela, os jogadores estão chegando. Temos um movimento de chegada no Botafogo, né? Que atenua muito essa história de que o jogador vai chegar para ficar pouco tempo. Neste momento, pouco isso está importando. Por quê? O jogador chega para ficar pouco tempo, mas outros estão chegando também. Outros estão chegando também. Você pode não gostar dessa gestão, mas não é uma gestão que deixa, né, a equipe na mão. Tá?
claramente que é um tipo de gestão para essa questão de chegadas e saídas que coloca um problema para o técnico, mas não é um tipo de gestão que deixa necessariamente o clube e a equipe na mão. Ok? O Textor, ele é polêmico, ele tem muitas falas complicadas, enfim, tal. Os antes, né, botafoguenses usam muito disso, né, para afetar o Botafogo. Mas o Botafogo hoje vive uma realidade que não vivia antes, né? Isso é também muito fruto, né, da SAF, né? Hoje no clube, no Botafogo, né? Então eu acho que a equipe conseguiu chegar à liderança. Assim, essas 5 vitórias consecutivas foram importantes e vai ter vitória difícil. O mais importante é que elas aconteçam. Por quê? Por que eu falei que essa vitória foi muito mais importante até do que o desempenho, que não foi tão ruim assim? É porque o que faz com que essa vitória tenha sido ainda mais importante foi o fato de que outros não conseguiram necessariamente ter todo o êxito, né? Ter vitórias nessa rodada. Na rodada anterior, outras equipes que aspiram também à conquista do título, uma outra equipe também não conseguiu. Nos últimos 5 jogos, todas as equipes que pleiteiam aí conseguir o título do Brasileirão, sempre tivemos uma equipe, pelo menos uma equipe, que vacilou. Você entende agora a importância dos 3 pontos? Né? Contra um time difícil, contra um time que vai tirar pontos de muitas dessas equipes, porque está configurando um tipo de jogo muito defensivo, muito forte, que fecha completamente os espaços, e é bem isso que é este Internacional neste momento. É isso. E foi o que o Inter fez no segundo tempo contra o Glorioso, né? Fechou ainda mais os espaços. A gente teve um Botafogo tentando marcar, fazendo um começo de jogo, sufocando a equipe do Inter com uma marcação altíssima, que às vezes era reduzida, né? Voltava para o meio de campo, para o segundo terço do campo, permitia a chegada, mas tanto o movimento de marcação lá no alto como o movimento de marcação em bloco médio eram movimentos muito bem coordenados. De tal sorte que quando essa bola era recuperada, os atacantes do Botafogo chegavam na cara do gol, ok, mas não somente os jogadores do ataque, também os volantes, como o próprio Tietê, que finalizou ainda no primeiro tempo e teve quase teve ali, quase fez um gol. Então, o Botafogo na verdade, hoje uma das equipes que melhor sabe o que está fazendo dentro de campo. Neste caso, é uma das equipes mais lúcidas dentro de campo contra quaisquer adversários neste momento no Brasileirão. O que a gente está vendo nesse Botafogo? A gente está vendo a solidez se configurando. Estamos vendo uma equipe sólida que sabe muito bem o que fazer. Uma equipe lúcida que sabe o que está fazendo dentro de campo. Pode ter eventualmente algum problema. O adversário pode colocar desafios bem complicados. Tudo isso pode acontecer. Mas temos um time que sabe fazer leitura do que ocorre dentro de campo. Temos um técnico que fora do campo sabe o que está fazendo, sabe fazer leitura também. E isto oportuniza que ele mude completamente ali a equipe, né, fazendo com que ela intervenha na partida para que ela desabilite, deslegitime, né, aquele desafio apresentado pelo adversário. Então nós temos, portanto, um Botafogo que sabe o que está fazendo, que sabe fazer leitura, que é muito sólida, que está se configurando como uma equipe muito sólida defensivamente também, que está utilizando-se muito do elemento velocidade para chegar à área do adversário e que sabe trabalhar com a posse de bola quando tem um adversário que fecha ali. Você fecha completamente no primeiro terço do campo. Por que isso está acontecendo? Por que o Botafogo é tudo isso? Porque o Botafogo está taticamente evoluído. E quando a equipe está taticamente evoluída, ela ganha, sabe o quê? Competitividade. E a competitividade é o principal elemento hoje assim, que uma equipe precisa ter em um campeonato brasileiro em que outros, de quando em quando, vão vacilar. Então, não é em todo jogo que os adversários do Botafogo vão brilhar. Vai ter jogo em que vai vacilar. Entende? Então, o que faz o Botafogo ter vantagem é a competitividade. Essa competitividade, esse elemento no jogo do Botafogo, pode fazer com que o Glorioso supere todos os desafios principais colocados pelos seus adversários e siga muito bem até o final da competição. E pode sim, por isso, até em virtude disso, ganhar o título do Campeonato Brasileiro, o que vai ser espetacular. Simplesmente espetacular. É necessário para o futebol brasileiro um Botafogo forte. E acho que isso pode perfeitamente acontecer, né, nessa temporada. Pode ser que não, mas tudo leva a crer que isso sim. Há razões concretas, reais, materiais, para que o torcedor e a torcedora do Botafogo tenha essa expectativa de que, de fato, né, o título possa acontecer
nessa temporada de 2024, meus amigos, minhas amigas. É isso.